E aí vocês vão ver que esses soldados, eles começam a se render a Asa, porque quando eles veem que grande parte do exército já foi morto, eles não guerreiam mais, eles simplesmente se entregam também ao rei Asa. Então, grande é a vitória de Asa nessa guerra, e nós vemos que realmente foi o Senhor. Ele trouxe muitos despojos dessa guerra, então nós vemos aí que Judá novamente está enriquecendo. Só há um detalhe, nesse período, como eu falei, Asa também ele é contemporâneo de Jeroboão, mas neste período nós vamos ver que quando Asa começa a reinar, Jeroboão já está no seu 20º ano. Passado um tempo, o seu filho Abias, ele adoece. E Jeroboão pede a sua esposa que vá até o profeta Aías. Quando ela chega ao profeta Aías, esse já estava cego, Deus já havia dito que a mulher de Jeroboão ali passaria. Ele pronuncia a morte deste menino e pronuncia toda a destruição da casa de Jeroboão. E ele explica o motivo, ele deixa claro que o que Jeroboão fez provocou a ira de Deus. Ele levou o povo de Israel à idolatria. Deus havia dito que se ele obedecesse, Deus fortaleceria o seu trono, mas ele não fez. Então, o profeta Aías agora ele vai pronunciar a queda da casa de Jeroboão e mostrar que essa dinastia seria arrancada de Israel, que não ficaria sucessor nesta casa para dar continuidade. Abias morre quando a mulher de Jeroboão volta para sua casa. Antes mesmo dela entrar em casa, aquele rapaz morre. Um detalhe aqui também interessante é que Abias significa Deus é Pai. Então Jeroboão ele conhece Deus, ele sabe quem é Deus. Mas infelizmente essa nomenclatura não demonstra isso de fato na vida dele, porque ele não honra Deus como Pai. Ele simplesmente sabe quem é, mas não honra, não tem as atitudes de um filho obediente para com Deus. E aí nós vamos ver a casa de Jeroboão sendo destruída, porque logo depois o seu filho Nadab começa a reinar após a sua morte. Nós estamos com Asa lá em Jerusalém, porque eu estou no 20º ano de Jeroboão. Quando Asa começa a governar, e Asa governa 41 anos em Judá, então observem que quando Jeroboão morre, ainda tem Asa lá em Jerusalém. Quando Nadab começa a reinar, Asa ainda está em Jerusalém. Ele reinou 41 anos. E aqui ele ainda está em Jerusalém. E a Bíblia vai narrar para nós a história de Nadab, dizendo que no seu 3º ano, o Zimri, um dos Baasa, Baasa, ele vai conspirar contra Nadab. Ele vai matar Nadab e também toda a casa de Jeroboão. E nessa conspiração, ele começa a reinar e começa a segunda dinastia na tribo do norte, que é a dinastia de Baasa. Sendo que neste período Deus vai levantar um profeta chamado Jeú. Olhem novamente, irmãos, Deus está levantando muitos profetas, Deus está alertando demais. Deus não está deixando os reis enganados. Deus está sempre levantando alguém para pronunciar a queda, mas na realidade, quando esse profeta denuncia e o profeta pronuncia a queda, se aquele rei se arrependesse, se aquele rei se voltasse para Deus, Deus perdoaria. Quantos fatos na Bíblia Deus perdoa o pecado, Deus muda a história por motivos de um arrependimento sincero. Mas é que os profetas estão sendo levantados e os reis não estão ouvindo, não estão dando ouvidos aos profetas. E este profeta, ele denuncia o pecado de Baasa. Ele fala a Baasa que como ele destruiu a casa de Jeroboão, ele também seria destruído, porque ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele também permanece na idolatria. E Baasa, ele reina durante 24 anos. Então essa idolatria, ela está sendo perpetuada
aí dentro de Israel, dentro da tribo do norte. E aí nós vamos ver que novamente Deus levanta um profeta denunciando o pecado e não há arrependimento. Com quem eu ainda estou lá em Judá? Com Asa, com momentos de reforma, com momentos de comunhão com Deus. Mas aqui eu quero também abrir um parêntese e fazer a história entre os dois. Porque quando Baasa está reinando em Israel, Baasa levanta o seu exército contra Asa. E ele vai sitiar, ele vai tentar tomar Jerusalém para Israel. E Baasa aqui, perdoe-me, ao invés de confiar novamente em Deus, Asa ele vai pegar os utensílios do templo de Salomão, alguns que ainda lhe restavam, até mesmo que ele havia adquirido para o templo, e ele vai pagar o rei da Síria. Ele vai oferecer ao rei da Síria para que este se levanta contra Baasa e guerreie pela sua causa. Isso é interessante para o rei da Síria, porque naquele período os exércitos, as nações ainda estão tomando territórios e vendo quem seria o dono de um território. Então o rei da Síria ele quer guerrear contra Israel. Para ele é interessante guerrear contra Israel e ele vai aceitar esses presentes de Asa e vai vir contra o rei de Israel. E ali realmente o rei de Israel vai voltar, o rei de Israel Baasa, ele vai retirar o seu exército, volta de Jerusalém. Mas neste momento Asa vai ser criticado pelo profeta. O profeta vai condenar Asa porque que ele não confiou no Senhor, porque que ele não convidou Deus para essa guerra ao invés de convidar o rei da Síria. Neste momento, Asa ele se levanta contra o profeta e até mesmo contra os demais profetas que tinham ali em Jerusalém. Então observem que ele começou muito bem, ele começa trazendo uma reforma espiritual em Jerusalém, mas no final, quando ele é criticado por um profeta, quando ele é condenado por uma atitude, ele também não se arrepende, ele também não volta atrás. Muito pelo contrário, ele chega a perseguir os profetas, ele chega a querer prender esse profeta e prende este profeta que havia condenado a sua atitude. E a Bíblia nos diz que ele fica enfermo dos pés e ele precisa que o seu filho comece a reinar junto com ele, ser corregente com ele. E é interessante, mas então ele fica aí com Josafá como seu corregente e o final de sua vida ele está enfermo. Lá em Crônicas também relata que Asa não confiou no Senhor no momento da sua enfermidade, ele preferiu chamar médicos. Então, irmãos, olhem bem, eu falei isso no outro vídeo e repito aqui, que ter um início bom é muito interessante, é muito importante, mas Deus quer continuidade, Deus quer que seja algo contínuo, que nós venhamos permanecer. A Bíblia fala muito dessa palavra, permanecer. Então é necessário que você permaneça firmado na palavra, que permaneça firmado na lei, que permaneça fazendo a obra de Deus. Não adianta começar bem e ficar simplesmente no passado. Paulo diz, as coisas que para trás fico, não me lembro mais. Eu avanço para o alvo. Então o que Paulo está querendo dizer é que ele não esqueceu somente de um passado, de quando ele não tinha Cristo. Ele deixava cada dia passava e ele ia avançando, ele ia crescendo diante de Deus, ele ia alcançando novas metas diante do Senhor, ia criando novas metas e alcançando essas. Então é necessário a permanência, né? O livro de Reis ele tem muito ensinamento para nós, esse daqui é mais um ensinamento, a questão da permanência na palavra de Deus e na obra do Senhor. E Asa, que infelizmente ele não permanece, ele no final de sua caminhada, de sua jornada, ele vai deixar de servir a Deus, ele vai deixar
Ele não vai colocar aqui ídolos, mas ele vai perseguir os profetas do Senhor simplesmente porque ele foi repreendido por uma atitude que de fato era incorreta, uma atitude em que ele não demonstra confiança no poder de Deus. E assim nós vamos ver, ou voltar para Israel, vamos entender o que está acontecendo lá em Israel ainda no período de Asa. Logo depois de Baasa, nós vamos ver que o seu filho Elá, ele começa a reinar no seu lugar. Então, Baasa, não confunda, os nomes às vezes são parecidos, Asa, Baasa, mas tentem colocar uma lista, eu vou colocar também aí no grupo, para vocês entenderem de quem nós estamos falando, quem é de Judá, quem é de Israel. Se ler a Bíblia também ajuda demais, se você puder ler o primeiro livro também, isso vai te ajudar muito na questão de memória de quem é o rei de Israel e quem é o rei de Judá. Mas não confundam aqui, Baasa é o rei de Israel, tribo do norte. E Elá, seu filho, começa a reinar após 24 anos que Baasa estava reinando, Elá começa a reinar após sua morte. E este vai reinar apenas 2 anos. Quando ele começa a reinar, a Bíblia fala que ele estava se embriagando. O profeta Jeú, lembrem que o profeta Jeú já havia pronunciado a queda da dinastia de Baasa. O profeta Jeú já havia denunciado o pecado de Baasa e já havia decretado que o Senhor tiraria essa dinastia da história. Isso vai acontecer no período do filho de Baasa, Elá. Ele começa a reinar e no segundo ano ele está embriagado em uma casa e Zimri, seu servo, capitão do exército, ele entra naquele lugar, aproveita a debilidade do rei, mata o rei e também vai matar todos que pudessem ser da descendência de Baasa. Então, ele assassina toda a casa do rei. Quando Zimri age dessa forma, o exército de Israel se encontra em Gibeton em uma guerra contra os filisteus. E o exército ouve falar do que havia acontecido, e Onri, capitão do exército, retorna com Israel e eles vão sitiar a cidade de Tirsa, onde Zimri se encontrava. Zimri estava reinando durante 7 dias, sendo que o povo não está ciente desse ato. Quando eles ficam sabendo, eles se voltam contra Zimri. A Bíblia narra que quando Zimri observa que toda a cidade está sitiada, ele entra na casa do rei e põe fogo na casa do rei e ele comete suicídio. Então é a menor dinastia de Israel, uma dinastia de apenas 7 dias. E aí começa uma outra dinastia. Onde começa a reinar, sendo que a Bíblia também nos conta que metade do exército, metade do povo de Israel apoia Onri e metade apoia um outro general chamado Tibni. E ali eles ficam durante 4 anos desta forma, só que o povo que apoiava Onri era mais forte. E aí Onri ele vai conseguir ficar sobre o trono quando Tibni morre. Então ele governa agora sobre todo Israel. Falei também em um vídeo sobre Onri, um dos reis mais importantes da nação do norte na questão política e econômica. Não que nós não tivemos outro, mas Onri tem um destaque, até mesmo em descobertas arqueológicas. Os assírios, eles colocam a cidade de Onri. Quando eles citam Israel, eles citam como cidade de Onri. Então nós vemos a importância política de Onri sobre a tribo do norte, onde ele vai fortificar muitas cidades. Quando nós falamos fortificar, estamos falando que ele está construindo muralhas. Lembram da muralha de Jericó? Isso acontece aqui. Então, ele não estou falando da muralha de Jericó, né? Mas estou falando de muralhas que estão sendo construídas nas cidades. Ele vai fortificando cada cidade. E aí nós vamos observar como que ele tem importância política e econômica na tribo do norte. Ele faz o que é bom aos olhos do Senhor? Não. Já falei disso aqui no outro vídeo. Então,
ele está tendo aqui um crescimento econômico, mas não a aprovação de Deus, não no ângulo espiritual. O crescimento que ocorre em Israel nesse período é simplesmente um crescimento econômico, político, e não um crescimento espiritual. Ele não cumpre a vontade de Deus. E ele ainda é contemporâneo de Asa. Então, Asa ainda está no poder quando Omri começa a governar sobre Israel. E lógico, agora nós estamos com Josafá como corregente, mas Asa ainda está no poder. Asa ainda está governando. Então eles são contemporâneos. E quem é o filho de Omri? É o rei Acabe. A Bíblia vai relatar para nós quando o rei Acabe começa a governar em Israel após a morte de seu pai. E o rei Acabe, ele vai entrar no poder e nós vamos ver uma aliança que foi feita com uma mulher chamada Jezabel, uma aliança matrimonial que na realidade é uma aliança entre duas nações que está sendo realizada. Aí nós vamos ver essa aliança matrimonial. A Bíblia, no capítulo 16 do 1º Reis, relata que Omri casa com Jezabel, tomou Jezabel como mulher para Acabe, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Etibaal, nós vamos ver historicamente que ele era tanto sacerdote como também o rei daquela cidade. E sacerdote em que culto? Culto a Baal. Então a idolatria em Israel, na tribo do norte, ela aumenta gradativamente, mas no período de Acabe, algo terrível acontece, que é o momento em que Deus vai levantar muitos profetas para denunciar o pecado de Acabe. Nós vamos ver aqui neste momento que a idolatria, quando Jezabel vem, ela vem com 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Também cultos onde a prostituição era realizada, onde os rituais eram rituais extremamente pagãos, corruptos, prostitutos. Então Deus, ele vai condenar muito o pecado deste rei. É aqui nesse ponto da história, eu já falei bastante sobre Acabe e Jezabel no outro vídeo, mas neste ponto da história é onde entra o profeta Elias. E o profeta Elias, ele entra de uma forma muito interessante, porque até neste momento nós sempre falamos do nome e falamos do nome do pai. Então, quando eu falo do profeta Jeú, eu tenho o nome de Jeú, a cidade onde ele era, e o nome de seu pai. Quando eu falo dos reis, a mesma coisa. Quando eu falo do Elias, isso não acontece. Então ele aparece de uma forma muito misteriosa na história, apesar de citar ali de qual cidade ele era. Diz que ele era dos moradores de Gileade, mas não fala o nome de seu pai. E ele já aparece denunciando o pecado de Acabe, a idolatria que Acabe coloca em Israel. E ele vai declarar que não haveria chuva durante 3 anos. Na realidade, são um pouco mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. Nós vamos ver que Baal, o qual eles adoravam, era o deus das tempestades. E essas tempestades, quando Elias declara que não haveria chuva, ele está demonstrando que Baal não teria autoridade de mandar chuva sobre a terra. Isso daqui já era uma forma do povo de Israel entender que só Deus tinha todo o poder nos céus e na terra. Elias, ele vai se alimentar